Flamengo recusa a proposta bilionária do Shakhtar por Rian Roberto. Outros 4 clubes da Europa estão negociando a contratação do atleta. Flamengo bate recorde de investimento e gasta 500 milhões de reais em reforços. Só Lucas Paquetá custou aos cofres 316 milhões de reais. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir, tudo sobre o clássico Flamengo e Vasco, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raplamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Domingo combina com futebol, combina com o Mengão e o Flamengo volta a jogar 4 da tarde. Rapaz, muito tempo que o Flamengo não jogava 4 da tarde. Vambora, hein? Pra cima deles, hein? É contra o Vasco, é clássico, é Mengão, é vencer. Vai pra cima deles, Mengo. Bom, Flamengo e Vasco se enfrentam daqui a pouco, 4 da tarde, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão, que é vice-líder, e ontem, que resultado! Valeu, Santos! Alô, Gabigol! Neymar! Nem teve em campo o Neymar, né? Mas o Santos, rapaz, segurou o Palmeiras, tá com a choradeira, tem choro verde, hein? Vai ter choro verde durante a semana. O gol anulado no final. O Palmeiras empatou, com o Santos. E o Flamengo pode diminuir a diferença, hein? E o Mengão, se ganhar o Vasco, vai pras cabeças e ainda fica com um jogo a menos em relação ao Palmeiras. Esse tropeço do Palmeiras foi muito bom, porque o Palmeiras jogou em casa contra o Santos, né? Então perdeu aí 2 pontos nessa luta aí pelo Campeonato Brasileiro. Bom, o Mengão vem de empate na Argentina contra o Estudiantes pela Libertadores da América, mas vem bem demais no Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vencesse o Estudiantes, seria a 8ª vitória seguida do Leonardo Jardim. Mas, aquele jogo que mais parecia uma batalha, né? Tudo menos uma partida de futebol, o Flamengo conseguiu segurar lá o Estudiantes e empatou em 1-1. Já o Vasco vem de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, numa sequência desgastante de partidas do Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Na tabela, a equipe está na 13ª colocação com 16 pontos em 13 jogos. Os vascaínos enfrentam aí um jejum incômodo. Pelo Brasileiro, o clube não vence o Flamengo desde 2015, cara. É impressionante, já fez 10 anos, né, em 2025, agora pode fazer 11 anos, por todas as competições, o Vasco não derrota o Flamengo desde 2023. Que continue assim, né, que esse tabu continue assim. Vai passar na TV Globo, no Premiere e na GE TV, tá? Você acompanha com imagens esse jogo, TV Globo, Premiere e GE TV. Vamos falar aqui do Flamengo, né, o Léo Pereira, notícia boa, voltou a ser relacionado, depois de um corte profundo que teve no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, por isso ele nem jogou Libertadores da América, mas deu tempo lá do corte profundo cicatrizar, né? Foi um corte na canela esquerda, e ele deve retornar à zaga, formando dupla aí com o Léo Ortiz. A maior dúvida é quem substituirá a Arrascaeta, que sofreu lesão na clavícula, está em casa se recuperando, se reapresenta amanhã no Flamengo para continuar aí, né, o procedimento com os médicos do clube. Paquetá também está fora, lesionado, Carrascal está suspenso, Pulgar também está suspenso, e o Leonardo Jardim quebrou um pouquinho a cabeça, né, para montar aí esse meio campo. O Luiz Araújo larga na frente, segundo o GE, para atuar nessa posição ali do Arrasca como meia nesse primeiro duelo aí, nesse duelo, né, de hoje contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui uma provável escalação, segundo o GE, com Rossi no gol, Varela retornando da lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira fazendo a zaga e Alexandro na esquerda. Everton Araújo, Jorginho, Luiz Araújo, né, Plata, Lino e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo. Esse time tem chance de ganhar do Vasco, hein, gente?
Timaço do Flamengo, mesmo sem a Arrascaeta. Na frente, Plata, Lino, Pedro, o meio Jorginho, Everton Araújo, Luiz Araújo. É um bom time aí do Flamengo. Vamos aguardar sempre 1 hora antes do jogo, ou seja, 3 da tarde, já teremos aí a escalação oficial. O time do técnico Renato Gaúcho tem problemas para o clássico. Cuiabano é dúvida na lateral esquerda, após lesão constatada na coxa. Renato deve utilizar aí Lucas Piton como substituto. O treinador também deve promover mudanças no ataque. Rojas, Adson e Spinelli treinaram como titulares e devem começar o clássico depois de se destacarem na Sul-Americana. A gente tem aqui também a provável escalação do Vasco, segundo o GE, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Adson, Andrés Gomes e Spinelli. Aí esse é o time do Vasco para encarar o Flamengo no Maraca daqui a pouco. Apita o jogo, aí vem um problema. Nossa senhora, que loucura, rapaz, CBF. O Wilton Pereira tá de volta. Wilton Pereira Sampaio vai apitar mais um jogo do Flamengo, né? E a gente espera que ele faça um bom trabalho hoje, porque o jogo exige isso, né? Um jogo da grandeza de Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, mais de 60 mil no Maracanã, e o Wilton Pereira Sampaio vai estar lá, né? Apitando esse clássico. Bruno Bosquilha, do Paraná, auxiliar número 1, Leone Carvalho Rocha, de Goiânia, auxiliar número 2, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul, estará no VAR. Vamos torcer para a arbitragem fazer um belo trabalho. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer, né? Mengão vai vencer? Qual vai ser o placar? Tá confiante na vitória do Flamengo em mais um clássico contra o Vasco? A sua opinião é muito importante pra gente, então, ó, comenta aqui embaixo, né? Que eu quero ouvir a sua opinião. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola e desde já eu te convido, né? Assim que o Wilton Pereira Sampaio apitar o final do jogo, estarei aqui já ao vivo nos 2 canais, no Rafa Flamelo 1, no Rafa Flamelo 2. Estaremos ao vivo também em outras plataformas. Então é importante, assim que acabar o jogo, você cola aqui na live para a gente comentar aí a atuação do Mengão. Se possível, comentar aí mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Falar de mercado da bola, mas antes eu quero lembrar que aqui embaixo tem um link, né, para você adquirir seus pontos e concorrer a R$2 milhões no Pix do Milhão. Tá chegando aí o Dia das Mães e em homenagem a elas, a nova ação do Pix do Milhão, você concorre a R$2 milhões. O sorteio vai ser no próximo dia 8 de maio. Então, não perde tempo, já clica aqui no link, garanta aí seus números, né, seus pontos que vêm com os números da sorte. Olha, falando de mercado da bola, numa informação conjunta aqui de Flazoeiro e Vene Casagrande, o Flamengo recusou uma oferta oficial do Shakhtar, da Ucrânia, de 10 milhões de euros. Seriam 8 milhões fixos, mais 2 milhões em bônus por Rian Roberto. A diretoria já recusou e pede valores maiores para vender a joia de 18 anos. Atualmente, o Flamengo é dono de 70% dos direitos de Rian Roberto e 30% pertence ao Atlético Paranaense. O Shakhtar ofereceu a quantia por 80% dos direitos e aí as negociações estão em andamento. O Flamengo já ouviu dos familiares e empresários que a renovação de contrato não vai sair, o vínculo do garoto até março de 2027, por isso ele não será aproveitado nem no sub-20 nem no profissional. Agora, acontece que o Flamengo adota uma postura de cautela nessa negociação de venda do Rian Roberto, que é a joia do clube, né, que não terá o seu vínculo renovado, porque não é apenas o Shakhtar Donetsk que está querendo contratar o Rian Roberto. Outros 4 clubes da Europa estão de olho aí e já estão negociando, fazendo ofertas para o Flamengo. E aí, quem dá mais, leva, né? Porque o Flamengo vai vender, né? Não é que o Flamengo tem interesse em vender, é que o garoto não quer renovar. O empresário já disse, a família já disse, não vai renovar. Então o Flamengo vai tentar ganhar o máximo possível nessa operação. Strasbourg, CSKA, Benfica e Lille também sinalizaram interesse ao Flamengo de contratar Rian Roberto. Uma fonte ligada à diretoria disse que há propostas em análise de alguns desses clubes sem detalhar valores e condições. Uma curiosidade é que o Strasbourg é propriedade do Blue Q, né, que é o mesmo consórcio liderado aí, né, por Todd Boehly e Clerc Capital, que comprou aí o Chelsea em 2022, ou seja, o Strasbourg faz parte aí do conglomerado do grupo City, né, e é um clube francês focado na formação de jovens talentos.
E essa venda, o Flamengo vai levar um dinheiro agora, né, na proposta, e vai colocar aí uma cláusula de venda futura. Ou seja, se o Rian Roberto for para lá, para a Europa, e arrebentar e for vendido, o Flamengo leva também uma prata nessa venda. Então o Flamengo está analisando algumas ofertas que chegam pelo garoto, mas nesse primeiro momento recusou aí 10 milhões de euros do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Essa venda, gente, deve acontecer a qualquer momento, tá? E aí qualquer novidade a gente informa aqui para o torcedor. Antes de falar do recorde de investimentos no trimestre, né, foi o maior investimento da história do Clube de Regatas do Flamengo, o período que o Flamengo mais gastou em reforços. Eu quero lembrar que aqui embaixo tá passando os produtos do Shopping do Rafla, que você pode adquirir agora sem sair de casa, sem enfrentar fila, sem pegar trânsito, sem nada. Num clique você escolhe o seu produto, coloca aí, né, todos os seus dados, faz o pagamento e recebe na sua casa, porque entrega em todo o Brasil. Agora, duas coisas interessantes. Se você comprar um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que você dá uma moral aqui pro nosso canal, então dá um pulinho aí no Shopping do Rafla. Aqui embaixo tem presente para sua mãe, tem presente para sua esposa, para você, para o seu filho, tem presente para todo mundo. É só clicar aqui e escolher. O Flamengo bateu um recorde de investimentos no trimestre. Mengão gastou 469 milhões de reais, quase 500. Dá até para arredondar para 500 milhões. Isso aí, gente, grandes clubes aqui do futebol brasileiro gastam isso no ano. O Flamengo gastou isso em um trimestre. Só o custo total de Lucas Paquetá superou os 300 milhões de reais. A compra do Lucas Paquetá, ela foi fechada assim, 42 milhões de euros, somando impostos, luvas e intermediação a empresários. O custo total da transferência do Lucas Paquetá ficou em 316 milhões de reais. E isso aí não sou eu que estou inventando não, tá, gente? Saiu no balanço oficial do Flamengo. O próprio Flamengo divulgou isso. Então só o Lucas Paquetá custou aos cofres 316 milhões de reais. Por isso que o Flamengo conseguiu fazer essa contratação, tirar o Lucas Paquetá do West Ham, brigando com clubes da Europa. O Flamengo foi lá e pagou o que um clube europeu pagaria por Lucas Paquetá, porque ele estava em baixa por conta do problema que aconteceu lá com a Federação Inglesa de Futebol. Vitão custou 82 milhões de reais ao todo, né? Mesmo perdoando a dívida lá do Thiago Maia. Enquanto o Endriel teve um custo total de 35 milhões de reais. Então, somando esse investimento aí, né, no trimestre, o Flamengo gastou aí 469 milhões de reais, foi um recorde, quase 500 milhões de reais, né, nesses reforços, e o Flamengo promete gastar mais na janela do meio do ano. O Flamengo está tentando trazer o tão sonhado atacante, pode trazer também um lateral esquerdo, já colocou ali como prioridade, e pode fazer também outras contratações. O Flamengo quer um volante, está de olho no Danilo do Botafogo, ainda não desistiu do Marcos Antônio do São Paulo, pode acontecer do Luiz Henrique, tudo isso são possibilidades, e o Flamengo gastaria aí mais. Aí se você for colocar no balanço lá, se o Flamengo gastar a mesma coisa que gastou aqui no trimestre, o Flamengo pode chegar a 1 bi, né, de investimentos em reforços. Aí seria surreal. Bom, e o Mengão, que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, entra em campo daqui a pouco às 4 da tarde contra o Vasco no Maracanã. Vambora, Mengão, pra cima deles. Vambora, amassa eles. É vencer, vencer, vencer. Eu volto assim que o árbitro apitar o fim do jogo, comentando aqui o nosso pós-jogo. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!